Boa noite, gente. Oi, prof, boa noite. Tudo bem, mãe? Tudo bom. Bom, Já voltou pra cá, não? já, prof, voltei. Tem que, né? Não tem jeito, né? Hum, já combinar de marcar um café, prof, pra gente conversar sobre as coisas do... Semana que vem o Bernardo tem férias. Ah, Você pode dizer assim, né? De férias. Aí eu acho, não sei se a gente vai ficar aqui ou não, mas de qualquer forma, na outra semana a gente tá de volta. Quando for Beltrão, tipo, não tá aqui, a gente senta. ok. A gente combina. Também não, primeiro que não tem coragem de viajar, né? Segundo que também não adianta você viajar para lugar nenhum, porque tá fechado as coisas, vai onde? No shopping só, né? Ah, dizem que se for... que nevou, acho que já foi esse fim de semana, né? Na Serra, o estado deve estar legal de ir. E é mais, tipo, ambiente aberto e tal. Então, o que tá tendo muito agora é turismo de isolamento, né? Assim, é a única coisa, né? Aham. Não tem como. Mas mesmo o parque, tipo, não sei se vocês conhecem, aqui pertinho a gente não queria ir muito longe, tem o Salto do Yucumã, vocês já foram lá alguma vez? Não. Não conheço. É Não. perto de Frederico Westphalen, conhece Frederico Westphalen? Não tinha Sim. uma Já ouviu lá. falar, pelo menos, assim. Já. É aqui bem pertinho daqui, assim. É E é mesmo. uma coisa espetacular, né? Eu não me lembro o rio exatamente qual é, mas é um salto de quase 2, 3 quilômetros, assim, em horizontal, sabe, no cachoeira. Impressionante, ele faz curva, assim, e o salto é lindo, assim. E é num parque estadual do Rio Grande. É um parque enorme, assim, tipo um parque nacional, assim. Então, teoricamente, não tem aglomeração, porque não é um lugar muito visitado, mas o parque estadual está fechado. Você não pode Entendi. Então, prof, mas aqui bem pertinho tem a Anchieta. Você conhece? conheço, eu conheço. Então, lá eles estão fazendo o passeio restrito a pessoas ou que moram juntos ou pessoas próximas, né? O pacote mínimo é de 5 pessoas, mas é super legal o passeio lá. Eu conheço. É aquele rapaz que tem uma Kombi ainda? Tem, aham. Eu conheço, sim, é bem legal ali, né? E é pertinho, né? Sim, dá 80 quilômetros aqui de É, Beltrão. é bem pertinho, né? A gente já levei o B lá. O que você imaginar aqui na região, a gente já fez, já. Que legal. Um lugar que eu adoro também é ali no Quartelar, sabe? Conhece o que é, né? No Quartelar? Não Perto de conheço. Tibagi, Faz tempo. Castro, aquela região ali mais central, assim. Nossa, é lindo, assim, vale a pena isso. É muito bonito, mas eu não sei se está aberto também. Ah, tem o Petar também. É lá pro lado. É em São Paulo, mas é perto de Curitiba. É caverna. Ah, ele vai gostar. Caverna. Tem caverna. Nossa, é bem legal. Esse eu fiz. Já estão querendo isso, viu? Eu quando fui pro Anchieta, assim, eu fui, juro pra você, que eu fui sem dar nada, assim, e achei muito legal, assim, eu adorei o passeio. Vale a pena, eu recomendo, assim. Fora que o rapaz que faz o passeio é um cara super gente boa, assim, foi bem divertido. Sim, é ele, o irmão e mais um amigo, né? Isso, foi Eles muito estão divertido. reformando uma Kombi para fazer estadia dentro da Kombi agora. Nossa. Eu gostei, assim. E bom que é perto, né? Deu pra ir, a gente foi e voltou no mesmo dia, assim, sabe? A Foi bem gente foi e legal. voltou, mas a gente se arrependeu, porque a gente tava muito cansado. A gente Mas, devia ter se programado para dormir lá. é. Mas é muito, vale a pena. Quem puder ir, eu recomendo. É que, assim, o ruim dessa época é que tá frio, né? Pra você entrar, né? Quando eu fui, tava frio. A gente entrou em todas as cachoeiras. Tem 5 Nossa. cachoeiras de manhã e mais 3 de tarde. Vocês foram no Frio Sul. Nossa. Tava frio.
Tem que ter coragem para entrar, né? Então, eu não tô querendo ir porque tá frio. Em tempo de pandemia não deve ser muito recomendado, né? Uma baixada na imunidade ali já era. Deixa eu partilhar essa aula aqui. Vou desligar aqui. Vamos lá. 7h05, gente. Vamos começar então. Quem for chegando vai entrando para a gente não se atrasar. Então, boa noite. Bom ver vocês de novo. Espero que esteja todo mundo bem, que as coisas estejam correndo dentro da medida do possível, da melhor forma que puder correr. Então, a gente vai ver se a gente consegue terminar hoje um pouquinho a parte da motilidade, né? A gente já falou sobre força muscular, já falou sobre reflexo, sobre tônus, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre coordenação e equilíbrio, que são as duas últimas partes que estão envolvidas na questão da motricidade ou da força muscular de uma maneira geral. Então, o que seria a coordenação motora? Coordenação motora é uma harmonização do movimento. Então, assim, não é aqui que, nessas estruturas que nós vamos falar, que surge a ideia do movimento ou que há o impulso para que o movimento seja executado. Vamos dizer assim, é meio que a logística do movimento, assim, a pessoa que está coordenando por detrás como que esse movimento vai se dar, para que esse movimento não vá muito além do que a gente queria, que é uma dismetria, né, uma hipermetria, o que vá aquém do que nós gostaríamos, ou que seja efetuado com uma força desproporcional ao que a gente precisaria para o movimento, por exemplo. Até a gente calcula isso, né, um pouco na cabeça. Quem já teve que pegar alguma coisa, criança principalmente, a gente faz isso, né? Às vezes você pega uma mesma criança e você tem mais ou menos o peso dela, e você vai pegar uma outra criança, você se prepara com a força que você imagina que você faria para pegar a criança que você está acostumado a pegar, né? E aí quando você vai e faz a força para a criança, você quase que joga ela no teto, né? Mas imediatamente você consegue entender isso e regular e harmonizar esse movimento, que era um peso menor, que não exigia tanta força, e isso é chamado de coordenação motora. Boa noite, Nelson. Então, essa coordenação, essa harmonização da atividade de diferentes motoneurônios, ela tem algumas estruturas que são responsáveis por essa regulação, né? Que a gente possa fazer o movimento então no tempo certo, com os grupos agonistas corretos, que execute o movimento desejado, que se fixe o movimento das articulações envolvidas para que a gente mantenha um certo equilíbrio. Então, tudo isso nós damos o nome de coordenação motora. E anatomicamente, o órgão que está mais envolvido no controle desses movimentos, na coordenação desses movimentos, é o cerebelo. Macroscopicamente, para a gente relembrar um pouquinho da anatomia, o cerebelo ele tem uma porção mediana, que é o verme cerebelar, e ele tem duas massas laterais, que são denominados hemisférios. Guardadas as devidas proporções, assim, vamos dizer que é como se você tivesse o córtex cerebral e o corpo caloso no meio, que é uma comissura que liga os dois hemisférios. Não tem exatamente a mesma função apenas de ligar um hemisfério ao outro, vermes, mas vocês vão ver que no cerebelo, até pela questão da evolução filogenética das espécies, o verme cerebelar tem uma função específica. Tá? E aí, por falar nessa questão de evolução filogenética, ou seja, conforme as espécies foram evoluindo e a gente foi tendo uma necessidade maior de coordenar os movimentos, sobretudo na espécie humana, né, a gente tem a incrível mania de querer ficar bípede, né? A gente não se satisfaz com ter um cérebro capaz de pensar, a gente ainda resolveu que seríamos um animal bípede. Então, a necessidade de coordenar, fixar movimento, etc., ela é extremamente importante. Então, esse desenvolvimento filogenético, nós podemos dividir o cerebelo em arquicerebelo, que é paleocerebelo, né? São cerebelos mais antigos, vamos dizer assim, filogeneticamente presentes em várias outras espécies, e o neocerebelo, que aí é uma questão mais de primatas superiores, como nós, e que vão corresponder, se você quiser ainda, podemos dividir o cerebelo em lóbulos, né? Você pode dividi-lo em córtex e vermes, né? Os córtex cerebelares e o vermes, pode dividir o cerebelo de forma filogenética, arque, paleo e neocerebelo, e esse arque, paleo e neocerebelo corresponde anatomicamente aos lobos flóculo nodular, ao lobo anterior e ao lobo posterior. Mas isso é uma questão de filigrana anatômica,
eu particularmente gosto um pouco da divisão em arque, palio e neocerebelo, porque eu acho que essa divisão já me dá uma pista de que o que cada uma dessas estruturas realizam no equilíbrio e na coordenação dos movimentos. Então, microscopicamente, nós temos o cerebelo, as famosas camadas cerebelares, né, que não tem tanta importância assim do ponto de vista fisiológico ou para que você decore todas aquelas camadas. Eu odeio decorar coisa, né? Quando você quer saber quais são as camadas, dá uma olhada na internet e você vai lembrar. Mas o cerebelo ele tem uma camada de substância cinzenta que forma esse córtex. E aí, embaixo dessa camada, a gente tem uma substância branca, que é o corpo medular do cerebelo, que nós chamamos. E no interior desse corpo, aí a gente tem novamente substância cinzenta, que são os chamados núcleos centrais do cerebelo. Na própria palavra cerebelo, na questão do cérebro pequeno, é isso que significa, a gente pode fazer uma analogia, novamente, a gente fez a analogia de que os dois hemisférios e o verme seriam os córtex cerebrais e o corpo caloso. Esses núcleos de substância cinzenta no interior, você tem o córtex com substância cinzenta, substância branca, que é o corpo medular, e no interior você tem mais substância cinzenta, que são os núcleos do cerebelo, seria como os núcleos da base no cérebro, que são ilhotas de substância cinzenta mergulhadas na substância branca cerebral. O córtex cerebelar, então, ele é dividido em camadas, né? E essa camada mais externa do córtex, especificamente, substância cinzenta, é a camada molecular. Depois nós temos a camada de Purkinje e a camada mais interna é a camada granular. O córtex cerebelar, que é o que importa para a gente, as conexões entre essas diferentes células, são homogêneas em todo o cerebelo. E como é que funcionam os neurônios cerebelares? Os neurônios cerebelares eles funcionam com dois grandes neurotransmissores. Eles possuem neurotransmissores inibitórios, que é o GABA, o ácido gama-aminobutírico, com exceção de alguns neurônios granulares, que são excitatórios, né, e aí utilizam para isso o glutamato. Então, a maior parte do cerebelo age com um neurotransmissor inibitório, chamado GABA. E uma parte da camada granular tem um neurotransmissor excitatório, que é o glutamato. A gente ainda não entende muito bem, com clareza, assim, como são essas funções, porque o cerebelo tem, além dessa questão de ser camada sobreposta a camada filogeneticamente, né, desde o arque, do palio, do neocerebelo, eles têm inúmeras conexões. As conexões do cerebelo, até hoje, ainda anatomicamente, não estão totalmente esclarecidas. Não só as conexões internas, quanto as conexões aferentes e eferentes do cerebelo, ainda não se tem exatamente quais são todas elas. Então, não é um órgão envolto em algumas questões para se elucidar exatamente quais as funções em determinados momentos exercem o cerebelo. Mas, de uma maneira global, assim, no córtex do cerebelo vão chegar as fibras musgosas, que a gente chama, que tem origem em diversos locais do corpo, do cérebro, conexões internas do próprio cérebro, da medula, etc. E essas fibras musgosas, elas terminam na camada granular. E nós temos as fibras trepadeiras, que se originam especificamente no núcleo olivar e terminam na célula de Purkinje. Os núcleos centrais, né, assim, os núcleos centrais do cerebelo, que seriam mais ou menos como a gente conversou, o que nós consideramos como os núcleos da base do cérebro, né, que são núcleos centrais do cerebelo, eles são 4 de cada lado, né, de cada córtex, vamos dizer assim, do cerebelo. São os núcleos fastigial, do meio para medial para lateral, né, fastigial, emboliforme, globoso e o denteado. Tá? Esses são os 4 grandes núcleos de substância cinzenta mergulhados no corpo medular do cerebelo, que é de substância branca. E eles vão receber axônios diretamente das células de Purkinje. Ou seja, o cerebelo recebe informações aferentes na sua camada de córtex, tá, externa, células de Purkinje, e eles mandam emissores dessas células de Purkinje para esses núcleos da base, vamos dizer assim, do cerebelo, são os núcleos internos do cerebelo, centrais do cerebelo, e dali tem as fibras eferentes que vão efetuar a ação do cerebelo relacionadas ao equilíbrio e à coordenação motora. Então, pode-se dizer, basicamente, o que a gente tem a dizer é que essas informações recebidas pelo cerebelo, elas são inicialmente processadas no próprio córtex e depois são repassadas para esses núcleos centrais, e aí desses núcleos centrais saem as fibras eferentes para outras estruturas do sistema nervoso central.
Como eu disse, ainda se estuda muito quais são todas as conexões e todas as funções que realmente são exercidas pelo cerebelo. A gente ainda não tem certeza de quais são todas elas. Mas a gente sabe que as principais, vamos dizer assim, conexões do cerebelo são conexões do cerebelo vestibular, que a gente chama. Por isso que eu falei que eu gosto dessa divisão filogenética entre arque, páleo e neocerebelo, porque elas já me dão uma ideia de quais seriam as funções dessas estruturas. Então, o arquicerebelo, ou também chamado cerebelo vestibular, ele é representado pelo lobo flóculo nodular, como a gente conversou antes, e ele recebe fibras da onde? Da região vestibular. São as fibras vestíbulo-cerebelares, diretas e indiretas. E onde elas se originam? Na região vestibular do labirinto do ouvido interno, que tem uma importância tremenda para a questão do nosso equilíbrio. Então, essas fibras são levadas até o córtex do cerebelo e depois que elas passam pelos circuitos neuronais, ou seja, depois que elas são decodificadas no córtex cerebelar, elas são enviadas pelas células de Purkinje de volta aos núcleos centrais vestibulares do cerebelo e vão dar origem ao trato vestíbulo-espinhal, que é um trato que tem relação com a questão vestibular e com a questão da medula, porque a gente precisa desse trato para que possamos manter a nossa posição ortostática e manter o equilíbrio, o movimento da nossa cabeça, etc. Por isso a gente tem essa conexão do cerebelo com a região vestibular e com a região medular. Ele permite que o cerebelo influencie os neurônios, motoneurônios da medula, principalmente os que atuam, desculpa ter escrito errado, sobre a musculatura axial. Então, a musculatura do nosso tórax, do nosso corpo, a musculatura axial, que mantém a nossa coluna quando a gente fica na posição ortostática ereta, né? Essa musculatura que mantém o nosso equilíbrio e mantém a nossa postura bípede, ela tem uma influência direta desse cerebelo vestibular, desse arquicerebelo, através das relações, inter-relações entre o labirinto, entre a medula e entre o córtex cerebelar. Os núcleos vestibulares, eles vão originar ainda, né, além de tudo isso que eles fazem, eles têm fibras que, através do fascículo longitudinal medial, vão participar de mecanismos de controle dos movimentos oculares. Por isso que a gente consegue fazer alguns reflexos, como os reflexos olhos da boneca, todo mundo já ouviu falar sobre esse reflexo, envolve a questão de coordenação de movimento, envolve labirinto, envolve fascículo longitudinal, envolve regiões frontais e do tronco cerebral, que mantém o equilíbrio e o movimento do nosso olho. Então, essa parte vestibular, que é uma parte filogeneticamente muito antiga, ela tem extrema importância na manutenção da musculatura axial. Isso desde répteis já tem essa estrutura, né, de cerebelo vestibular. Mas o réptil não fica em posição bípede, não, mas usa muito a musculatura axial para deslocamento e equilíbrio. A gente adaptou isso para manter a nossa posição bípede, numa evolução filogenética. Além disso, nós temos as conexões do cerebelo especificamente espinhal, não mais vestibular, né, que é o chamado paleo-cerebelo. Filogeneticamente foi o cerebelo que veio em seguida. Né? A gente teve primeiro o vestíbulo cerebelo, né, que é o arquicerebelo, depois o paleo-cerebelo, que é o cerebelo espinhal. E são fibras que sobem da medula pelos tratos espinocerebelares. Existem tratos espinocerebelares anteriores e posteriores. Assim, embora sejam muitos tratos que a gente tem, que a gente fala do ponto de vista neuroanatômico, mas, por sorte, neurocirurgião, neuroanatomista não são pessoas com uma imaginação muito grande. Então, os tratos, normalmente, eles têm o nome de onde começa e de onde termina. Né? O trato espino-cerebelar começa na medula, vai terminar no cerebelo. Nós temos os tratos anteriores e posteriores. Esses tratos espinocerebelares, eles vão penetrar no cerebelo pelos pedúnculos cerebelares, uma estrutura anatômica do tronco cerebral, que nada mais é do que as fibras que passam pelo tronco e vão direto para o cerebelo pela proximidade das duas estruturas. Nós temos o tronco cerebral e temos o cerebelo logo atrás. Então, você tem os pedúnculos, que são as fibras que passam e se dirigem ao cerebelo. E vão se dirigir para o córtex do lobo anterior, ou paleo-cerebelo, ou cerebelo espinhal, tanto faz. Tá? É a mesma coisa. Quando a gente se refere a um desses nomes, nós estamos nos referindo à mesma estrutura dentro do cerebelo. Paleo-cerebelo, cerebelo espinhal ou lobo anterior. Arquicerebelo ou flóculo nodular, ou cerebelo vestibular, tanto faz. E a porções do vermes também, essa conexão do cerebelo espinhal, principalmente do lobo posterior. E vão enviando colaterais para os núcleos centrais do cerebelo. A informação que essas fibras trazem da medula, depois de processada no córtex, elas são enviadas aos núcleos fastigial, emboliforme e globoso.
As células de Purkinje ali do vermes então vão se comunicar com o núcleo fastigial e esses neurônios vão enviar fibras para os núcleos reticulares e vestibulares. Então, o núcleo reticular, mais do que o vestibular, você diz assim, mas você acabou de falar do vestibular, é porque a gente não sabe exatamente por que tem duas conexões com o núcleo vestibular. Por que o cerebelo não manteve uma só? É uma questão filogenética? Tem funções diferentes? Tem a mesma função? É muito questionável, mas o importante da conexão do cerebelo espinhal, que é bom que fique na cabeça, é relacionado à questão dos núcleos reticulares, da substância reticular. Porque é essa estrutura do cerebelo que vai permitir que a gente fixe as nossas articulações de maneira que a gente consiga manter o nosso equilíbrio para o movimento e principalmente com a questão da posição bípede, do caminhar, de manter o equilíbrio quando de pé. Então, aquelas pessoas que treinam, tem um baita equilíbrio num pezinho só, fica ali todo estático, paradinho, muito tempo, tem muito do cerebelo espinhal funcionando, do palio cerebelo funcionando para manter as articulações estáveis e manter o equilíbrio relacionado à substância reticular. As células de Purkinje da região intermédia, então, elas se projetam para os núcleos emboliforme globoso e aí vão para a formação reticular também e para o núcleo rúbero. Acredita-se, tá, gente? Eu vou falar isso para vocês como uma teoria anatômica. Acredita-se que essas duplas ligações é que provavelmente a gente tem fibras que são aferentes e eferentes ou que se manifestam em determinados momentos como um feedback, né? Eu dou um estímulo para uma região reticular, recebo o estímulo de volta pelo outro cerebelo e isso se mantém em equilíbrio através dos núcleos centrais do cerebelo para que a gente tenha um feedback relacionado ao nosso equilíbrio, ao nosso movimento. Sendo assim, o que o cerebelo influencia indiretamente os neurônios motores através dos núcleos vestíbulo espinhal, né, que a gente acabou de ver antes, retículo espinhal e rubro espinhal. E vão influenciar, sobretudo, o tônus muscular. Ou seja, quando a gente dorme, essa parte do cerebelo normalmente adormece, né, por causa dessa relação com a substância reticular. Então, você adormece, você desliga isso, diminui o seu tônus muscular para que você possa, durante o sono, ter um relaxamento muscular. Lembrando que essas conexões cerebelares, embora a gente tenha feito uma analogia com o cérebro, né? Córtex, vermes com o corpo caloso, núcleos da base, as estruturas cerebelares, elas são ipsilaterais, tá? Elas não cruzam a linha média como as estruturas cerebrais, né? O feixe piramidal cruza do córtex esquerdo nas pirâmides, etc. Aqui não há cruzamentos, tá? Elas são sempre ipsilaterais, elas influenciam a musculatura do mesmo lado. O córtex cerebelar direito vai dar uma síndrome cerebelar à direita do nosso dimídio, e o córtex cerebelar esquerdo, por exemplo, vai dar uma síndrome do dimídio esquerdo. Não há cruzamento dessas fibras do ponto de vista cerebelar. Já o cerebelo cortical, que é um neocerebelo, aí é o cerebelo filogeneticamente mais próximo à nossa espécie, né, dos mamíferos superiores e da espécie humana, então esse é o último da escala filogenética, é um neocerebelo. Eles têm fibras corticais que chegam ao núcleo da ponte, o núcleo contínuo, e se projetam para o córtex dos hemisférios cerebelares, onde essa informação é processada e enviada para os núcleos denteados. Nos núcleos denteados, elas voltam a influenciar, acho que eu não coloquei aqui, elas voltam para o córtex frontal pré-motor, motor, para equilibrar esse movimento, porque é basicamente o neocerebelo. As outras duas estruturas cerebelares, o páleo e o arquicerebelo, são quase, vamos dizer assim, que funcionam, não que você tenha consciência, mas consegue treinar o neocerebelo. Mas as outras duas estruturas, elas são quase que reflexas. Não que você não as possa treinar para melhorar o seu equilíbrio, é verdade. Mas elas são meio que reflexos, né? Todo mundo tem um certo equilíbrio a partir de uma certa idade, você consegue manter o seu equilíbrio. Já o neocerebelo, ele tem relação com circuitos muito mais profundos. Por exemplo, ele tem relação com circuitos de motilidade fina, capacidade de desenho, execução de cirurgia, andar de bicicleta. E nisso eles estão extremamente próximos a dirigir, né, aos núcleos da base. Eles formam parte de um circuito que faz com que você seja capaz de executar movimentos bastante complexos com precisão cirúrgica, né, guardando, né, com trocadilho mesmo, né, com precisão cirúrgica, você é capaz de executar esse tipo de movimento, porque o cerebelo participa junto com a área motora e com os núcleos da base desse movimento que forma um circuito de memória.
Tá? Depois que você... É uma curva de aprendizado, né? Eu sempre digo para os meus alunos assim, que gostam de cirurgia, que às vezes entram com a gente, você não se preocupa, na primeira vez você não vai saber. O seu cerebelo não fechou o circuito ainda. Na segunda, talvez, o seu córtex pré-frontal comece a entender como se faz o movimento, na terceira, na quarta, na quinta, até que você feche o circuito de movimento com o cerebelo e aquilo passa a ser automático. Os movimentos se tornam automáticos. Né? Você não pula etapas mais do movimento. O movimento se dá de uma maneira fluida e natural, como andar de bicicleta. Né? Você, na primeira vez você pensa, eu vou dar o primeiro pedal, eu vou equilibrar, e é tudo muito difícil, porque você tem que ir pensando cada etapa do movimento. Quando você fecha o circuito com o envolvimento do neocerebelo, você não precisa pensar cada etapa, o movimento flui por si mesmo. Então, o neocórtex do cerebelo tem uma função muito grande na manutenção desses movimentos extremamente finos e precisos que a espécie humana tem necessidade e alguns primatas superiores também. Então, de forma filogenética, a gente divide esse cerebelo em arquicerebelo, paleocerebelo e neocerebelo. O cerebelo vestibular, então, o arquicerebelo, é o primeiro a aparecer na evolução. Ele vai receber informações, como a gente falou, só para resumir, sobre a posição e movimento da cabeça, principalmente dos receptores labirínticos, e vai integrá-los, objetivando a manutenção do nosso equilíbrio. Então, uma lesão nessa área vai promover um desequilíbrio corporal, mas vai preservar as demais funções, movimentos finos, mas o paciente vai ter a sensação de lateropulsão para a área que estiver lesada. Tá? Então, se eu tenho uma lesão do meu cerebelo vestibular à direita, eu vou ter a sensação de, quando eu ando reto, que alguma coisa está me empurrando para a direita. E se você bota o paciente para andar reto, ele vai andando para a direita mesmo, ele vai se desviando. Tá? É uma lateropulsão de marcha, que a gente chama uma marcha lateralizada. Já o cerebelo cortical, o cerebelo espinhal, o paleocerebelo, ele vai promover ações motoras que se opõem à gravidade, por isso a relação muito íntima com a substância reticular. Ele é filogeneticamente já um pouco mais recente, porque ele já precisa trabalhar principalmente com a questão da postura bípede. O cerebelo espinhal ele vai receber informações proprioceptivas e esteroceptivas, vem de todo o corpo, principalmente das articulações. Só admitir aqui dois chegaram agora. O cerebelo espinhal, então, recebe informações proprioceptivas e esteroceptivas de todo o corpo e vai elaborar as respostas que vão atuar principalmente na musculatura axial. E o cerebelo cortical, que é o mais importante, o mais moderno, o mais contemporâneo da nossa evolução, ele vai se desenvolver em conjunto com o córtex cerebral. Quanto mais nós desenvolvemos o córtex cerebral, mais o neocerebelo vai se desenvolver. A marcha em estrela, Luciana, assim, normalmente a marcha em estrela ela envolve uma lesão numa região específica do cerebelo, que é a região de junção da função dos dois córtex. É uma lesão um pouco mais do verme cerebelar, então você não tem uma lateralização. Você vai numa direção, volta na outra, vai numa direção, volta na outra, e aí o movimento que você vai fazendo, como você vai fazendo esse movimento de idas e vindas, parece uma estrela. Tá? Então você não fica só lateralizando de uma direção só. Você tem uma dificuldade de interconexão dos movimentos, então você faz um movimento que vai e volta, e aí parece que você... Tem que ter imaginação, né? Parece que você está desenhando uma estrela. Tá? Nada, imagina. Se tiver alguma dúvida, interrompa, por favor. Né? Eu faço questão. Não me incomodo com ser interrompido, não. Pelo contrário, até gosto. Né? Faz a gente também parar para pensar um pouco. E também não enche a paciência de vocês só ouvindo, né, eu falar. Então, essa questão da lesão do córtex, do cerebelo neocortical, né, o neocerebelo, vai ter uma incoordenação motora muito acentuada, que é evidenciada durante a marcha, principalmente, né, quando o indivíduo executa ações simples. Então, ou quando o indivíduo executa ações simples. Por exemplo, a marcha desse paciente é a famosa marcha táxica, né, cerebelar, que é a marcha ebriosa. Né? O paciente abre a base para não cair e ele anda balançando de um lado para o outro. Tá? É como se estivesse etilizado e, na verdade, não está, por uma lesão cerebelar. E aí todos os movimentos simples, como dismetrias, etc., vão estar afetados quando você tem uma lesão do neocerebelo. Bom, e como é que a gente examina? Eu já fiz um movimento aqui de como a gente examina. Né? Para examinar o cerebelo, então, a gente tem algumas provas específicas. A maior parte do que a gente examina do cerebelo, voluntariamente, é do neocerebelo. Tá?
Então, a prova mais famosa de todas é a prova índex-nariz, né? Tocar a ponta do nariz com o indicador. De preferência, gente, quando vocês forem examinar o paciente, eu sempre digo isso do ponto de vista de exame neurológico, porque os pacientes, eu volto a repetir para vocês, eles estão muito acostumados a serem examinados por um médico generalista e a visão, vamos dizer assim, do senso comum do que é um médico, né? O que você vai fazer? Você vai botar um esteto, vai escutar o coração, vai pedir para ele tossir, dizer 33, essas coisas que o paciente está acostumado a ouvir, né? Quando você vai fazer o exame neurológico, tem algumas coisas que são muito engraçadas até, né, se você não sabe o que você está fazendo. Você pede para o paciente sentar na sua frente e fala assim, estica a mão e põe o dedo na ponta do nariz. Aí põe no nariz e põe na orelha. Né? O paciente vai dizer, cara, o que esse cara está fazendo comigo? Né? Então, assim, é sempre bom explicar. Olha, nós vamos estudar a sua coordenação motora, então eu vou te pedir para fazer alguns movimentos, etc. E aí o paciente, para ele entender o que está sendo feito. E, de preferência, gente, a gente pode guiar o nosso movimento de várias formas, né? Com o cerebelo, mas podemos guiar o nosso movimento também pelos olhos. Então, quando você for fazer o exame do cerebelo, se você puder, pedir o paciente para fechar os olhos, né? Índex e nariz, olho fechado, para ver se ele acerta a ponta do nariz. Aí você pode fazer índex, nariz, orelha, índex, nariz, índex. Você bota o seu dedo na frente, ele encosta na ponta do nariz e encosta na ponta do seu dedo. E se você quiser, mas eu tenho dúvida, será que ele tem coordenação? Não tem? Então você pode pedir, encosta no seu nariz e encosta no meu dedo. A primeira vez ele encosta no seu dedo. Faz de novo. Na segunda vez, quando ele for encostar, você abaixa o dedo para ele poder perseguir o seu dedo para ver se a coordenação está eficaz ou não. E mas isso aí só dá para a gente fazer em membros superiores. Tem vários outros, né? Você pode pegar o paciente, a mão do paciente e pedir para ele encostar um dedo no outro, né? Encostando e voltando um dedo no outro. Então você pode pedir para várias coisas para membros superiores, mas e para membros inferiores, né? Como é que a gente examina? A gente faz a manobra calcanhar-joelho, né? A crista da tíbia. Você pede para o paciente encostar o calcanhar no joelho, do lado oposto, óbvio, né? E depois descer, para tentar ser do mesmo lado. Né? Pede para encostar o calcanhar no joelho e depois descer pela crista da tíbia. E ele tem que fazer esse movimento reto. Se ele tiver uma ataxia de marcha ou uma lesão cerebelar, essa perna provavelmente vai cair da crista da tíbia. Então, são exames muito simples que você faz de coordenação motora. É claro que a síndrome cerebelar vai muito além disso. A gente falou lá em reflexos, quando tem lesão de cerebelo, você pode ter reflexos relacionados a pendulares, etc. Então, tem outras questões relacionadas a síndromes cerebelares, mas esse exames básicos te dá a nítida percepção da incoordenação motora. Você pode fazer provas de movimentos alternados também, que chama-se diadococinesia. Pede para o paciente botar a mão em cima da coxa e fazer um movimento alternado o mais rápido possível. Quando ele não consegue, quando ele tem lesão cerebelar, ele vai bater do mesmo jeito, ele vai ter dificuldade para mudar o movimento, para intercalar o movimento. Aí você chama isso de disdiadococinesia. O exame de investigação chama-se diadococinesia. Quando está alterado, é disdiadococinesia, há uma alteração. Tá? Prova do rechaço, que é a prova de Stewart-Holmes, né, para saber se o paciente consegue harmonizar o movimento, aquela mudança brusca que eu te falei, de quando você pega uma criança que você acha que pesa 30 quilos e ela pesa 10. Você faz uma força, quando você começa a levantar, imediatamente você percebe, você já controla e harmoniza o seu movimento. Você pode testar isso no paciente. Como é que você testa? Você coloca o braço do paciente, segura o antebraço, empurra o antebraço para longe e pede para o paciente trazer o braço para perto. Sem avisar o paciente, você tira a mão da frente para ver se ele consegue interromper o movimento. O seu outro braço, eu estou fazendo com os meus dois, mas se você está examinando o paciente, um braço seu segura o braço do paciente e o outro protege o rosto, né, do paciente, porque se ele tiver uma lesão cerebelar, ele vai dar um soco em si mesmo. Então, você protege o rosto do paciente, mas você vai ver que, na maioria das vezes, quando você solta, imediatamente o paciente trava antes de encostar no rosto, porque ele já fez o circuito no movimento e isso envolve muito de função de neocórtex cerebral. Está todo mundo testando em casa como faz, mas depois pede uma pessoa para ajudar, que aí você consegue fazer a manobra do rechaço ou manobra do Stewart-Holmes. E a marcha do paciente, né, gente? Testar principalmente em linha reta. Se você ficou em dúvida, será que esse cara tem uma ataxia de marcha ou não? Manda ele andar só no calcanhar, manda ele andar só na ponta dos pés, manda ele andar numa linha reta, traça uma linha no chão, ele vai pé ante pé. Né? Você potencializa o exame de diversas formas para ver se o paciente tem ou não uma lesão cerebelar. A manobra índex-nariz, índex-índex, calcanhar-joelho, né, descendo pela crista da tíbia,
manobra do rechaço, não esqueça de proteger o rosto do seu paciente, e se ele tiver uma lesão cerebelar, ele vai dar um soco nele mesmo, então você protege, tá? Para que isso não aconteça. Então, essas são as diversas maneiras da gente investigar e examinar o cerebelo. E aí, o que a gente tem que fazer? Bom, vamos ver um caso clínico, é o nosso objetivo aqui, de uma lesão cerebelar. Como eu disse para vocês, é sempre um caso verídico, tá? É um caso de verdade nosso. Se tiverem curiosidade, eu posso dizer até o diagnóstico, eu não botei em algum lugar ali, depois, mas o objetivo é tentar associar as lesões cerebelares. Então, a gente tem um paciente caucasiano, do sexo masculino, 54 anos, católico, professor, ensino superior completo. Essa anamnese não é minha, tá? Foi de um aluno, né? Porque eu nunca faria tão bonitinho assim. Faria quando eu estava no terceiro ano. Então, um aluno do quarto ano fez a anamnese bonitinha, católico, aquela coisa toda, né? E ele tem uma alteração de marcha há 3 anos. Ele refere a alteração de marcha há cerca de 3 anos, de forma progressiva, e o paciente refere que ele tem a sensação de que ele está alcoolizado quando anda, que ele parece que ele já tinha bebido outras vezes e acha que está bêbado, porque ele não consegue manter um caminhar em linha reta. O quadro foi precedido de perda gradual de destreza em ambas as mãos, ou seja, ele não conseguia mais fazer os movimentos finos que ele precisava, em função de tremor, ao tentar realizar atividades manuais finas. Evoluiu também com uma lentificação dos movimentos e dificuldade na marcha. E aí ele teve um diagnóstico, na época, de que isso era uma doença de Parkinson. E foi prescrito uma levodopa, obviamente não melhorou. Isso é uma outra coisa que eu sempre digo para os meus alunos, eu aprendi com o professor e repasso. Você fez um diagnóstico, deu o tratamento para o diagnóstico, não melhorou, tem 2 opções. Você deu o tratamento errado ou o seu diagnóstico está errado. Então, assim, você tem que rever. Você fez o tratamento adequado, doença de Parkinson, qual é o padrão ouro? Levodopa, cura? Não, mas melhora? Claro. Melhorou o paciente? Não, não melhorou. Não melhorou o paciente? Então alguma coisa está errada nesse diagnóstico. Né? Porque senão a levodopa tinha que ter melhorado. Já era para ter pensado ali que alguma coisa não estava certa. Há 1 ano, né, atrás, ele começou há 3 anos, mas há 1 ano atrás ele começou a apresentar disfunção erétil e incontinência urinária. E negava episódios prévios semelhantes, não tinha nenhuma outra comorbidade, nada associado no caso desse paciente, mas um paciente relativamente jovem, com 54 anos. No exame neurológico desse paciente, o que ele tinha? Ele tinha uma marcha atáxica, ele já dizia isso para a gente, que não é uma marcha parkinsoniana, claramente. Tá? Tinha uma discreta dismetria nos 4 membros, manobra índex-nariz, índex-nariz-índex. Tinha uma bradicinesia, ou seja, uma redução dos movimentos, ao testar a diadococinesia. Ele não conseguia fazer a inversão. Em vez de dizer que ele fazia um movimento mais lento, né, e não na velocidade que eu pedia para ele fazer, eu podia ter dito que ele tinha uma disdiadococinesia, mas o colega de vocês quis botar mais bonitinho, ficou bradicinesia, ou seja, uma lentificação dos movimentos, quando se testava a diadococinesia. Tinha os reflexos pendulares, uma discreta hipotonia, não tinha, obviamente, alteração de força, não tinha alteração de sensibilidade, não tinha lesões de pares cranianos. Ou seja, a gente está de frente ao que nesse paciente? A uma síndrome cerebelar. Né? Uma síndrome cerebelar clássica num paciente de 54 anos de evolução progressiva de 3 anos. Então, primeira coisa que se pergunta num caso desse, né? Qual o diagnóstico mais provável? Né? Vamos entrar um pouquinho para o diagnóstico. É um diagnóstico sindrômico, né? Uma síndrome cerebelar. Por quê? Porque o paciente tem uma marcha táxica, tem uma dismetria nos 4 membros. A gente já teve outros encontros anteriores. Isso pode ser por uma lesão piramidal? Não, lesão piramidal não dá dismetria, dá perda de força, dá paresia. Pode ser por uma lesão da medula? Dificilmente. Por que um paciente com uma lesão na medula teria uma incoordenação? Ele tem uma síndrome do segundo neurônio motor. A gente já mostrou isso. Então, é uma síndrome cerebelar clássica. E qual é a importância disso? Você já localizou aonde está a tua lesão. Eu tenho uma lesão de cerebelo. Tá? Se eu tenho uma lesão de cerebelo, por exemplo, para vocês terem uma ideia de como isso é importante, porque às vezes a gente fica pensando assim e fala assim, Frederico, vai encher o saco de outro. Isso aí eu peço uma tomografia, eu vejo onde está a lesão. De fossa posterior na tomografia você pode não ver, por exemplo. Não é um exame adequado para avaliar a fossa posterior. Então, por exemplo, nesse caso, nesse paciente, imediatamente, se houver possibilidade de acesso, se eu vou pedir um exame de imagem e tem que ser pedido, eu já partiria para a ressonância. Porque eu já estou localizando a minha lesão na fossa posterior.
E como a fossa posterior tem muito osso, a tomografia é muito melhor do que a ressonância para ver osso. Ela é tão melhor do que a ressonância para ver osso que ela não consegue ver o parênquima da fossa posterior porque os ossos impedem essa visualização. Então, a ressonância é muito melhor do que a tomografia para ver a partes moles. Então, ela consegue ver as partes moles da fossa posterior, mas ela não veria, por exemplo, uma metástase óssea. Para isso, é melhor que seja a tomografia. Então, cada exame tem sua indicação. Quando eu localizo esse padrão, essa síndrome neurológica, em uma estrutura da fossa posterior, se eu tenho acesso e não há impedimento do paciente, é melhor você investigar diretamente com uma ressonância magnética. Tá? Então, esse paciente, diferentemente da doença de Parkinson, o paciente responde precariamente à terapia com levodopa a longo prazo. É um outro sinal de que alguma coisa estava errada nesse diagnóstico de parkinsoniano, de uma síndrome extrapiramidal. A gente já viu que síndromes extrapiramidais e não tem nada a ver com isso. Provavelmente suspeitou-se de quê? De doença de Parkinson, devido ao quadro inicial de bradicinesia e tremor, mas nem todo tremor é Parkinson. Os sintomas do paciente, desse paciente específico, eles são explicados como? Pelo acometimento do neocerebelo. O que o neocerebelo fará? Ataxia de marcha, incoordenação de movimentos finos. E o acometimento em menor escala de outras partes do cerebelo explica uma pequena hipotonia e essas discretas alterações dos reflexos, principalmente da parte do arco cerebelo, ali da manutenção da posição ortostática, que envolve reflexo, etc. Você vê que já está extrapolando um pouquinho do neocerebelo para outras estruturas cerebelares, o que é muito comum, porque o cerebelo é uma estrutura pequenininha, né? Então, deixa eu continuar aqui. Opa, desculpa. Tá? Só para a gente continuar. Então, o que a gente tem? A gente tem uma síndrome cerebelar, tá? Só por curiosidade. Para eu dizer para vocês, para matar a curiosidade, que alguns me perguntaram off aula, os diagnósticos dos quadros clínicos, né? É um paciente que tem uma lesão que está progredindo, né? Ela começou com uma ataxia de marcha, ela já está afetando outras áreas do cerebelo, mas está começando a pegar o cerebelo, o não arco, o palio-cerebelo, um pouquinho na questão do reflexo, mas mantém muito acentuado, evolui em 3 anos, é um processo expansivo, né? Num paciente já jovem ainda, mas já indo para meia-idade, vamos dizer assim. Então, era um processo expansivo. Tá? Esse paciente tinha um tumor de fossa posterior. E nessa idade, a primeira coisa que a gente pensa é que é uma metástase. E era uma metástase. Tá? Era uma metástase de uma neoplasia com uma evolução relativamente lenta, né? Porque ficou 3 anos para descobrir a metástase e não tinha sintomas no pulmão do paciente, o que é raro. Tá? Normalmente, os processos patológicos de pulmão são muito graves, o paciente piora muito rápido, e esse não piorou. E não tinha alteração, por curiosidade, nos exames de tórax. A gente faz um screening, né? Porque a primeira coisa que você pensa é metástase. Tá? A gente faz uma investigação prévia com raio-x de tórax, a avaliação do oncologista não tinha nada. O diagnóstico foi dado pela ressecção da lesão cerebelar. A gente ressecou a lesão cerebelar cirurgicamente, mandou para o anátomo patológico e aí o diagnóstico foi de uma neoplasia primária de pulmão com metástase para o cerebelo. Mas o mais importante não é a questão do diagnóstico. O mais importante, é só uma curiosidade, né? É vocês entenderem o que é uma síndrome cerebelar. Tá? Não existe síndrome extrapiramidal com ataxia de marcha. Não existe síndrome extrapiramidal com dismetria. Isso é característico de uma síndrome cerebelar. Então, assim, e mais, né? Quando você tratou com a levodopa e não melhorou, obviamente a gente está de frente a uma coisa que não é uma doença de Parkinson, nem uma síndrome parkinsoniana. Tá? Espero que tenha ficado bem claro isso para vocês. E como a gente falou de coordenação e equilíbrio, a gente falou tanto de equilíbrio, né, manutenção do equilíbrio, então eu vou lembrar apenas, para a gente terminar essa parte de motilidade, um pouquinho sobre o equilíbrio, só a ampliação, para a gente poder terminar essa parte de motilidade. Tá? Então, deixa eu só admitir que tem alguém chegando agora. Ah, tá, eu vou fechar. Ah, espera só um pouquinho, então. Deixa eu fechar aqui. Quem entrou depois, eu esqueci de botar no mudo, né? Pronto. Acho que agora vai melhorar, né? Então, só para a gente encerrar essa parte de mobilidade, força, etc. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o equilíbrio. Tá? Imagina. O que é o equilíbrio, gente? O equilíbrio, ele compreende intervenções automáticas, tá? Capazes de assegurar que o centro de gravidade do corpo se mantenha dentro do polígono de sustentação.
tanto em condições estáticas, ortostatismo, quanto dinâmicas na marcha. É horrível essas definições, né? Mas é manter o nosso corpo equilibrado, nosso ponto de equilíbrio, centro de gravidade, de forma que a gente não caia quando estiver fazendo nossas atividades. Anatomicamente, ele se dá principalmente, nota que existe uma diferença entre equilíbrio e coordenação. Tá? A coordenação do cerebelo ela é mais do neocerebelo. O equilíbrio já envolve núcleos vestibulares do arco e do paleocerebelo. Então, anatomicamente, há uma inter-relação entre sistemas vestibulares, visuais e proprioceptivos das articulações, aquela que informa a nossa sensibilidade profunda, aquela que informa a nossa noção de posição no espaço, sem que a gente precise olhar. Está todo mundo sentado ou deitado, mas ninguém precisa olhar para a sua perna para saber a posição que ela está. Isso é informado para o nosso corpo o tempo todo, e é informado de uma forma tão contínua, desde que a gente nasce, que passa a ser automático. Tá? Embora seja uma informação que possa se tornar consciente. Né? Você pode literalmente sentir a posição que o seu pé está. E isso é tão consciente que você tem noção do tamanho do seu corpo. Né? Eu sempre converso isso em sala de aula. Por exemplo, estou sentado numa mesa que é quase um U, e eu tenho certeza que se eu esticar meu braço para trás, eu não vou conseguir tocar num objeto que está em cima da mesa, porque eu sei que meu braço não vai até lá. Eu tenho plena noção do tamanho do meu corpo. O que não acontece, por exemplo, com adolescente. Né? Adolescente cresce muito rápido, esse circuito ainda não foi fechado, o seu mapa cerebral, tanto do homúnculo de Penfield quanto do circuito cerebelar não foi fechado, e o adolescente ele olha para uma passagem que ele passava há 6 meses atrás, mas o corpo dele cresceu, ele acha, eu passo, porque o mapa cerebral dele ainda é o antigo. Aí ele derruba a mesa, ele bate no copo, ele derruba tudo pela frente, e a mãe briga, achando que ele é um desleixado, mas coitado do adolescente, ele não tem essa formação de equilíbrio com essas informações ainda tão fixas no sistema nervoso central, não é culpa dele. Tá? E a gente costuma dizer que o equilíbrio ele precisa de 3 estruturas. Ele precisa da estrutura vestibular, ele precisa de estrutura visual e ele precisa de estrutura proprioceptiva. E ele precisa que 2 dessas estruturas estejam funcionando. Não precisa que as 3 estejam funcionando. Como assim, Frederico? Como não precisa das 3? Não precisa das 3, tanto que se fosse assim, o cego iria cair o tempo todo. Né? Por que o cego não cai o tempo todo? Ele só tem 2 estruturas funcionando. Noção de posição segmentar e sistema vestibular, ele não tem a parte visual. Então, por que a gente faz o sinal? Qual é o sinal que você examina? Todo mundo já ouviu falar do sinal de Romberg. Né? Como é que você faz o sinal de Romberg? Você pede para o paciente juntar os pés e fechar o olho. Por que fechar o olho? Porque se ele tem uma lesão vestibular, mas ele ainda tem informação proprioceptiva e visual, ele se equilibra. Então, quando você fecha o olho, se você tem uma lesão vestibular, você tem 2 das 3 funcionando, está equilibrado. Tirou mais uma, só tem uma funcionando, que é a propriocepção. Ele não consegue equilibrar. Aí ele cai. Tá? Por isso, o fechar o olho. Você está tentando tirar mais um desses sistemas que equilibram o paciente. Tá? Por isso, o sinal de Romberg tem que ser feito com a avaliação do olho fechado. Todo exame que envolve sensibilidade, e o sinal de Romberg envolve sensibilidade. Que sensibilidade, Frederico? Sensibilidade profunda, noção de posição. Tá? Então, você pede para o paciente fechar o olho. Então, as lesões periféricas, normalmente, né, quando a gente vai envolver a questão do equilíbrio, né, mostram desvios do olhar para o lado lesado. Né? Quando você pode se irrigar, né, pode ser demonstrado quando você irriga o conduto auditivo com água quente ou fria. Vocês já viram quando você irriga o labirinto, o ouvido interno, né, com água quente ou fria, os olhos vão se desviar para o lado irrigado. E depois eles voltam rapidamente para o outro lado, que é um nistagmo horizontal. Se ninguém testou isso alguma vez, pega o irmão, a irmã e joga um pouquinho de água quente e irriga um pouquinho com a seringa, você vai ver que o olho desvia, tá? Não consegue parar, é um reflexo, ele desvia, aí depois ele volta para o local fazendo um nistagmo. Então, esse nistagmo, esses movimentos oculares vão depender da assimetria dos estímulos, dos canais semicirculares. Normalmente, a fase lenta do nistagmo é sempre para o lado lesado. Estou fazendo isso na minha direita, você vai ter uma lesão do nistagmo para o lado lesado. E de forma horizontal. Tá? É uma característica de lesão labiríntica, tá? De uma lesão periférica. Tá? Quando você tem uma lesão do labirinto central, no núcleo do nervo vestibular, normalmente o nistagmo é em todas as direções. Como é que eu decoro isso? O labirinto está aqui, gente. Então, o nistagmo, se a lesão é periférica, no labirinto, o nistagmo é sempre horizontal, lento para onde está lesado e volta.
Se eu tenho uma lesão no tronco cerebral, o tronco cerebral ele é numa posição vertical. Então, o meu nistagmo pode ser para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para qualquer direção, sem manter uma fase lenta para um lado específico e depois retornando para o centro. Por que isso é importante? Porque se eu tenho um distúrbio de equilíbrio vestibular, por exemplo, como é que vai ficar o meu teste de Romberg? Eu vou cair sempre para o lado que está lesado, vestibular. Tá? Então, tem uma lesão vestibular à direita, com diminuição de acuidade auditiva, e um distúrbio de equilíbrio. Eu vou cair sempre para esse lado, sempre para o lado direito. E aí eu olho para o olho desse paciente e ele tem um leve nistagmo para o lado direito que volta para o centro. Tá? Então, isso me sugere que a lesão seja aqui no labirinto. Agora, se eu tenho um nistagmo vertical, sem nenhuma direção, isso é uma lesão do núcleo do nervo vestibular, é uma lesão no tronco cerebral, é muito mais grave. Então, quando você examina o paciente no equilíbrio, você imediatamente consegue detectar se é uma lesão muito mais grave do ponto de vista de lesão do tronco cerebral ou do ponto de vista de uma lesão periférica. Tá? Qualquer sinal de tronco cerebral, Cássio, pode ser usado para avaliação de morte encefálica. Tá? A gente usa muitos sinais de tronco cerebral para critério de morte encefálica, principalmente o neuro. Tá? Eu vou mostrar uma coisa para vocês, deixa eu só parar aqui rapidinho. Todo mundo está acostumado com a escala de coma de Glasgow para morte encefálica, né? Glasgow 3 e tal. A gente usa agora a escala de Glasgow-Liège, tá? Que é a... Deixa eu ver aqui que alguém me perguntou mais alguma coisa. Deixa eu só botar no chat aqui. Ah, sim, Cássio, mas eu vou só mostrar isso aqui para vocês. Eu sempre digo que a escala de Glasgow e Liège, porque quem descreveu a escala de Glasgow foram Janet e Tisdale, que eram enfermeiras. Por isso que não ficou o nome delas, ficou na escala de Glasgow, que todo mundo usa. Se fosse um médico, era o nome do médico. Né? Ficou o nome da cidade. E de não satisfeito, elas melhoraram a escala depois, mas como aí já tinham dado o nome da primeira cidade, não deram o nome delas de novo. Deram da outra cidade, que foi o outro congresso que elas apresentaram, que era na cidade de Liège, só porque eram enfermeiras, né? Porque médico não ia nunca dar o braço a torcer, que foi descrito por não médico. Então, a escala de Glasgow, eu acho que todo mundo que trabalha na área da saúde já tem uma ideia. Mas e qual era o problema? Quando você tinha 3, que foi o que o Cássio perguntou, uma escala de Glasgow 3 era um critério de morte cerebral. Tá? Qual é o problema? Você não avaliava tronco cerebral. Esses reflexos que a gente está falando não entravam nessa avaliação. E no Brasil, isso é importante para o Brasil, tá? E para alguns outros países da Europa. Mas, por exemplo, não é importante para o Reino Unido. O Reino Unido não considera a função de tronco cerebral como critério de manutenção do paciente vivo. Ele considera a morte cerebral como perda do córtex. Tem reflexo de tronco, como, por exemplo, reflexo pupilar, reflexo de deglutição, reflexo de tosse, reflexo córneo-palpebral, não interessa. Tá? Para eles, você pode considerar o paciente como morte cerebral, como morte encefálica. Mas mais do que cerebral, é especificamente do encéfalo, do córtex mesmo, né? Porque o tronco está preservado. Então, nós começamos a classificar em Glasgow-Liège, porque no Brasil isso não é possível. Você só pode dar critério de morte cerebral quando todo o encéfalo do paciente, incluindo o tronco, parou de funcionar. Então, não adianta Glasgow 3, porque às vezes tinha reflexo de tronco. Então, os reflexos de tronco, eles envolvem o reflexo fronto-orbitário. Isso vai do mesencéfalo para o bulbo, que é do mais complexo para o mais simples. Então, você daria 5 pontos se o paciente tivesse um reflexo fronto-orbitário, que é o reflexo glabelar. Você bate aqui e o paciente pisca. Tá? Se ele tiver isso, 5 pontos. Né? E aí, nossa escala de Glasgow-Liège, ela não vale mais 15, ela vale 20. Tá? O normal está em 20. Então, você tem o reflexo fronto-orbitário, você tem o reflexo óculo-cefálico horizontal, que são os olhos da boneca, quando você faz aquele movimento. Tá? Aí você daria 4 pontos. Você tem o reflexo fotomotor, tá? 3 pontos. Você tem o reflexo óculo cefálico horizontal, vertical, 2 pontos. E você tem o reflexo óculo cardíaco, 1 ponto. E quando você não faz nada, 0. Por que tem 0 aqui na escala de Glasgow, não?
para não confundir. Então, se você mantém a escala de Glasgow-Liege 3, você continua mantendo morte cerebral, ou seja, não faz nada. O óculo cardíaco é o mais simples de todos, tá? Você pega o olho do paciente e comprime. Normalmente o paciente vai estar na UTI, né? Está em coma, Glasgow 3. Então está na UTI, está um monitor cardíaco. Você comprime o olho do paciente, a frequência do coração do paciente cai. Se essa frequência não cai, não há reflexo óculo cardíaco. Isso é dado no bulbo. É o reflexo mais simples que existe. Então, todo reflexo de tronco cerebral, respondendo ao Caio, faz parte de critérios de morte encefálica, sim. Aí a gente usa agora a escala de coma de Glasgow e Liege. Só um adendo, curiosidade curiosas, né? Que não tem nada. Quem não trabalha com neuro dificilmente vai ver. Só quem trabalhar com equipe de transplante vai utilizar esse critério para não chamar a equipe de doação à toa, né? Chegar lá e falar, não, mas tem reflexo de tronco. Legalmente não está em morte cerebral. Tá? Não dá nem para fazer os testes, né? Angiografia, etc., porque o paciente não preenche critério clínico de morte cerebral. Espero que tenha ficado claro para vocês. No caso das lesões que afetam, então, funículos posteriores, nós vamos ter sintomas como ataxia, sinal de Romberg, se pegar um pouquinho da parte do cerebelo também. Mas, normalmente, o equilíbrio pode estar a parte da lesão cerebelar. E aí, o mais importante da questão do equilíbrio, gente, é vocês detectarem se a lesão é uma lesão periférica ou uma lesão central. Tá? Quando você tem uma lesão vestibular periférica, por exemplo, a vertigem é extremamente intensa. É a questão que as pessoas chamam de labirintite, né? A doença de Meniere ou a vertigem postural paroxística benigna. A vertigem, quanto mais periférica ela é, mais intensa ela é. Quanto mais central ela é, menos intensa é a vertigem. Periférica, normalmente a lesão vestibular tem um nistagmo horizontal, enquanto a lesão central tem um nistagmo rotatório ou vertical. E se você tem algum outro sinal importante, aqui está o errado, era lateral. Então, se é sinal de Romberg, você normalmente lateraliza para o lado da lesão. Tem uma lesão do lado direito, eu caio sempre para o lado direito, vestibular. Quando é central, cai para frente, cai para trás, cai para um lado, cai para o outro, não tem uma localização específica. Tá? E aí, a gente terminou a nossa parte, deixa eu ver se eu consegui em 1 hora, porque eu falei para caramba, consegui, graças a Deus. Vou deixar o caso para vocês para a semana que vem, que é um caso já de sensibilidade. A gente terminou a parte motora, não quer dizer que se tiver alguma dúvida, por favor, perguntem. A gente vai entrar na parte de exame neurológico e anatomia do ponto de vista sensitivo. E aí eu deixo esse caso para vocês irem pensando. Um paciente de 40 anos, sexo masculino, ele teve início de uma hemiparesia à esquerda após realizar atividade física intensa, trabalho braçal. Concomitantemente, ele apresentava uma perda de sensibilidade superficial à esquerda e sensibilidade profunda, tá, em hemicorpo direito. Durante a investigação, tinha uma hérnia de disco C3 e C4. O diagnóstico sindrômico, para vocês pensarem, começarem a entender a sensibilidade, por isso eu vou dar uma dica já, foi uma síndrome chamada síndrome de Brown C4. E como é que você explica esses sintomas? Você percebe que ele tem perda de força de um lado, perda de sensibilidade superficial de um lado, perda de sensibilidade profunda do lado oposto da lesão. Isso é uma característica de uma coisa chamada síndrome de Brown C4. E aí eu deixo para vocês estudarem durante essa semana como é que isso pode se manifestar do ponto de vista anatômico, né, que é a nossa função, manifestando-se clinicamente, né, como a anatomia leva à apresentação dos sintomas de forma clínica. Tudo bem, então, gente? Encerramos a nossa parte motriz. Tudo bem? Nenhuma dúvida? Deixa eu ver o que a Paula falou aqui. Materiais, tipo documentários e tal, para comentar de anatomia. Você diz assim, Paula, você quer uma dica de livro específico ou você quer alguma coisa de vídeo, etc? De vídeo eu não vou te lembrar o sítio exato, mas a Unicamp de Campinas, ela tem um departamento de neuroanatomia que ela tem muita coisa de neuroanatomia, até em 3D, se você tiver condição de fazer, é muito legal. E eles partilham muita coisa. Mas se procurando na internet é fácil. Tá? De livro, assim, eu gosto muito, principalmente dessa parte de correlação clínica, de um livro chamado Peter Dues. Por coincidência, está aqui comigo. Então é esse aqui. Ó. O meu está bem velhinho, porque eu uso muito. Tá? Mas chama-se Diagnóstico Topográfico e Neurologia, Peter Dues. Não é muito grosso, dá para ler bem tranquilo. Tá? E é muito legal para você poder ter uma noção anatômica boa e correlacionar já. É o que a gente está fazendo aqui, né? Correlacionar a nossa noção anatômica já com a clínica. Então, dá uma olhada que esses dois você vai gostar. Tá? Imagina. Prazer. Tudo bem, então, gente?
Todo mundo sabendo tudo? Então, até a próxima semana. Então, fiquem bem, tá? Se cuidem. Vocês estão vendo que não é nada tão difícil assim a neurologia e o exame neurológico. É uma questão de você entender a anatomia. E como eu disse para vocês, assim, um dos meus objetivos não é ficar fazendo vocês decorarem tudo aquilo que vocês decoraram em neuroanatomia no início dos cursos, que normalmente é no começo, porque aquilo assusta a gente. Acho que se a gente desse a neuroanatomia já com essa visão clínica de como isso ia se manifestar no futuro, seria muito mais interessante estudar e a gente entenderia muito mais a importância que existe o conhecimento anatômico, sobretudo do ponto de vista neurológico, porque os nossos sintomas eles refletem a anatomia do sistema nervoso central. Então, é extremamente importante que você conheça um pouquinho da anatomia, você vai entender por que se manifesta, e aí você faz o seu diagnóstico sindrômico facilmente, e dentro do diagnóstico sindrômico, você faz o seu diagnóstico etiológico mais facilmente. Obrigado, Maria Estela, é um prazer falar para vocês. Tá? Então, até semana que vem, gente. Obrigado, gente. Tá? Eu adoro ensinar. Tá? Se eu pudesse, eu acho que agora, a essa altura do campeonato, talvez não no começo, quando me formei, talvez não. Mas a essa altura do campeonato, eu digo para você com todo o coração que eu tenho uma pretensão muito grande, em breve, mais uns 5 anos, a me dedicar quase que exclusivamente à docência. Talvez só terminar o doutorado e me dedicar só à docência, porque eu gosto muito. Assim, é muito recompensador. Assim, tá? E a gente, em momento algum, entenda como não gostar do que eu faço sendo médico, mas cansa. Plantão, pressão, estresse, a gente tem família, quer ficar mais tempo, cansa um pouco. Então, eu penso seriamente em partir só para a docência mesmo. Obrigado, gente. Eu que agradeço vocês pela paciência de me ouvir. Então, até semana que vem. Beijo para todo mundo. Se cuidem, por favor.